Bom dia, boa tarde a todos. Tá. Falar sobre substituição tributária em meia hora é quase que impossível, mas vamos ver o que a gente consegue. O conceito de substituição tributária, ele é muito simples e explica todo o sistema, que é o regime pela qual a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, devido nas operações subsequentes, ele é atribuído a alguém. Alguém, regra geral, o primeiro da cadeia produtiva. Então, o fabricante, ele vai pagar o ICMS sobre todas as fases. Ele passa a ser o substituto tributário. A aplicação do sistema, ele representa não só um recolhimento antecipado, ele transfere a obrigação pelo recolhimento. Então, caso o contribuinte substituto não recolha o imposto, ele será penalizado. Sendo certo ainda que, para não se perder, foi criada a figura do responsável, que é o seguinte: o fabricante não reteve, não recolheu, o varejista, ele também é responsável pelo recolhimento. Substituto é aquele que a legislação determina como responsável pelo recolhimento, e o substituído é o substituído. Simples, não tem muita definição. Existe uma discussão jurídica que está cada vez acabando. Ela começou lá quando foi instituída a substituição tributária, há muitos e muitos anos atrás, que era a falta de uma legislação constitucional. Faltava um amparo constitucional para isso. Isso em 93 foi resolvido. O artigo 5º da Constituição, artigo 150, parágrafo 7, põe fim ainda a essa antiga polêmica. Ainda existe muita discussão doutrinária sobre o assunto. Só que os nossos tribunais têm sido muito favoráveis aos estados e municípios. Aos estados, regra geral, perdão, sem município. Aqui está apenas para apresentar o artigo 150, parágrafo 7, que cria: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferência a restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Isso aqui nós vamos discutir os casos em que o fato gerador não ocorre. A legislação que rege a matéria, a Constituição Federal, a Lei Complementar 87, no Rio de Janeiro, o regulamento do ICMS, no seu livro 2, que trata da substituição tributária, e que inclui produtos eletrônicos, eletroeletrônico e eletrodoméstico, é o protocolo ICM 62 de 2009, que vários produtos de vocês estão incluídos. Nós temos 3 espécies de substituição tributária, que é a anterior, a subsequente e a concomitante. O primeiro caso aqui da anterior, existe um deferimento do imposto. O fabricante, teoricamente, não recolheria. Lá na frente, alguém vai recolher o que deixou de ser recolhido. O que nós vamos tratar com mais profundidade um pouquinho, que é a subsequente, que atribui-se a determinado contribuinte, o que nós já falamos, o primeiro da cadeia produtiva, que pode ser o fabricante importador, a responsabilidade pelo pagamento de tributo, incidente sobre todas as operações de saída, até usuário consumidor ou usuário final, conhecido como contribuinte substituto. Substituto é o consumidor, o usuário final, é o contribuinte substituído. E operações concomitantes. Isso só se aplica às empresas de transporte de carga. Qual a vantagem do ICMS? Lógico, não para os contribuintes, para o governo.
seria o quê? Fiscaliza pouco. Como nós temos poucos fabricantes e milhares de distribuidores e revendedores, o que é feito? Fiscaliza-se poucos. Elimina sonegação, se não elimina, ela vai muito próximo de zero. E simplifica procedimentos operacionais das próprias entidades de fiscalização. Estão enrolando minha vida aqui, tá? Vamos ver como é que eu me saio com 2. Tá bom. A aplicação, tá, da substituição tributária, ela é positiva ou negativa. A positiva é nas operações internas e interestaduais e em relação às operações subsequentes a serem realizadas pelos substituídos. O que é isso? Na realidade, nada mais é do que a aplicabilidade da substituição tributária. A negativa é quando não ocorre. Quando ela não ocorre? Ela não ocorre quando nós temos operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição. Saída de fabricante de unidades de memória para outra indústria fabricante de unidades de memória. Transferência para outro estabelecimento, exceto se for varejista, do sujeito passivo por substituição tributária. Isso aqui é da própria lógica da substituição. Saída para consumidor final. Um exemplo típico disso aqui, e não é, a legislação não fala, tá? É pela lógica. Nós teríamos o seguinte, a saída, o fabricante vendendo para consumidor final, o que há de se falar em substituição tributária? Não existe lógica. Ou seja, não haveria substituição, seria preço do fabricante para consumidor final, pagamento direto, morreu o assunto, não existe o percentual, que é o MVA, que é a margem de valor agregado. E operação que destinar a mercadoria para utilização em processo de industrialização. Vamos aproveitar a Motorola, compra produto sob substituição para vender um outro produto, que pode estar sujeito à substituição ou não. A base de cálculo da substituição tributária é o seguinte, é o valor da mercadoria, mais o valor do frete, mais o IPI, outras, tá, despesas que possam ter aqui, vezes o percentual da margem de valor agregado. A margem de valor agregada nós vamos falar um pouquinho adiante, mas nada mais é do que um percentual que o governo atribuiu, que seria definindo melhor, seria o valor da venda desse produto lá na ponta, lá para o consumidor final, independente das diversas revendas que estejam sendo feitas. A margem de valor agregada, a legislação estabelece um critério que ele é calculado, que é calculado com preço usualmente praticado no mercado, obtidos por pesquisa amostragem, ou através de formação de setores, média ponderada dos preços coletados acima, e operações estaduais, ela é fixada através de convênio e protocolo. Quem se sentir prejudicado nessa margem de valor agregado, tem um prazo para poder tentar discutir esse valor, esse percentual. 2 microfones pesam, tá? O contribuinte substituto, ele tem que fazer 2 procedimentos. Ele calcula o seu próprio ICMS. Não entra como valor agregado, tem nada a ver. Ele pega lá 100 vezes 19 em operação dentro do Estado do Rio de Janeiro, é o valor do ICMS dele, ele calcula e paga. E calcula e paga ICMS em relação a fatos futuros praticados pelos substituídos. Vamos, num exemplozinho rápido, nós temos o fabricante vendendo